franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família, paz e bem! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! De viver uma vocação, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, é o Chama Franciscana de volta com vocês. Com São Francisco, estendo a mão, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração, paz e nós estamos voltando novamente, agora aqui pela Rádio Franciscanos, com vocês, com o nosso programa Chama Franciscana. E você pode acessar, você pode ouvir o nosso programa pelo site www.radiofranciscanos.com.br. Saúdo terra, eu te saúdo flor, eu te saúdo fruto, eu te saúdo verde. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, depois de algum tempo, não é, Wendel? Após praticamente 2 anos, nós estamos de volta com esse nosso projeto carinhoso e franciscano, né? O programa Chama Franciscana. Depois aí de várias coisas que aconteceram na vida de cada um de nós, do nosso irmão Marcelo Alves, do Luiz Miguel, o eterno cantor de bolero, até mesmo na minha vida, nós voltamos a nos reencontrar em outra circunstância, em outro momento de vida, para nos alegrar em torno das mesas, né, em torno dos microfones, em torno dessa ideia. É isso mesmo, Wendel. Aqui quem nos fala é o Luiz Miguel, o eterno cantor de bolero, como disse o Wendel, né? Estamos aí novamente com esse projeto, né? O nosso Chama Franciscana, voltando para todos vocês agora na Rádio Franciscanos. E é com imensa alegria que a gente está retornando com esse projeto e também com várias ideias aqui pulsando para que vocês possam sempre mais sentir esse sabor do ser franciscano em suas vidas. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo, nosso eterno cantor de bolero, Luiz Miguel, Wendel. E agora, como nós já tínhamos o costume, né? O famoso costume que ficou a marca do nosso Chama Franciscana também, com os nossos irmãos, né? Vocês se lembram da Valéria, do Matheus também?
o nosso momento de massagear o coração. Isso mesmo, massagear o coração. Então, para tudo que você está fazendo aí agora, chama essa pessoa que está aí perto de você e vamos para a contagem regressiva em 3, 2, 1... Paz e bem, paz e bem. Eu amo você muito e tamanho do universo. E aí, você abraçou? Abraçou quem tá aí do seu lado? Agora nós podemos começar bem o nosso programa Chama Franciscana. Mas antes de darmos prosseguimento ao nosso programa, o que tá faltando, Wendel? A princípio é o tema do dia. O tema dessa edição do programa Chama Franciscana. Aquilo que nós vamos falar brevemente aí ao longo dessa... Brevemente ao longo... Pleonasmo aí, né? Pleonasmo... O ouvinte vai nos perdoar, nós estamos um pouco enferrujados, não é? Pois é. Eu já falei pro Marcelo não cortar essas coisas, então ao longo vocês vão ver que a gente está repegando o jeito aí depois de 2 anos. Então esse é o momento do tema do dia, o programa... o tema que nós vamos trabalhar aí ao longo desse programa. Muito bem. E qual é o tema, Luiz Miguel? É o Dia Mundial dos Pobres. Hoje nós vamos falar sobre o pobre, mas não ser pobre no termo, vamos dizer assim, dos conselhos evangélicos, como nós já colocamos aqui no nosso programa, não é, Wendel? É diferente, né? É diferente. Mas daqueles que são pobres involuntariamente, aqueles que, diferente de nós, não fizemos nós fazemos a opção por não ter. Agora há aqueles que são vítimas de injustiça e outras coisas, mas que não tem, simplesmente não tem. São aqueles que vivem na miséria, que vivem à margem da sociedade. É mais ou menos isso que nós vamos falar e recordar da padroeira da UFS que viveu, apoiou aqueles que no seu tempo viviam a pobreza, viviam à margem da sua sociedade e que nós celebramos no dia 17 de novembro, Santa Isabel da Hungria. Muito bem, mas antes de nós entrarmos de fato nesse tema de hoje, agora é o momento da primeira música do nosso programa. É hora da boa do dia! E a primeira do dia, já, como sempre foi a nossa tradição, né? E nós não podemos deixar as nossas tradições caírem, nossas raízes. É dele, sempre dele, Padre Zezinho!
E tendo em vista esse tema aí da pobreza, o Dia Mundial dos Pobres, celebrado no domingo, dia 19 de novembro, nós selecionamos duas músicas do Padre Zezinho, cada uma à sua forma, que tratam desse mesmo tema. Quais são elas, Marcelo? A primeira delas é Bem-aventurados, E na sequência? igual aos pobres. Então não saia daí, você vai ouvir essas duas canções do nosso caríssimo Padre Zezinho e daqui a pouco A gente volta! Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará. Quem chora, porque um dia se consolará. Quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados, feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Viver igual aos pobres e daí, Francisco, meu irmão. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar com esse jeito de fazer revolução? Vai viver igual aos pobres e daí, Francisco, meu irmão. O que é que vai mudar? O que é que vai mudar com esse jeito de fazer revolução? Quem era rico vai viver do mesmo jeito. Quem era pobre na pobreza passará. Agora levas um amor dentro do peito, mas no planeta quase nada mudará. De que adianta imitar o pobre se não se luta por mudança de estrutura? De que adianta ajudar o pobre se não se muda no país a conjuntura? Não adianta, Francisco, meu irmão, esse teu jeito de fazer revolução.
Não adianta, Francisco, meu irmão, esse teu jeito de fazer revolução. Nesse próximo domingo, a gente vai celebrar o 33º domingo do tempo comum. E dele, também vamos celebrar, instituído pelo nosso querido Papa Francisco, o Dia Mundial do Pobre, que no caso é o tema do nosso programa de hoje. Então, para dar uma introdução, a gente vai ler um pedacinho de um texto aqui que o pessoal da Jufra fez como celebração para a gente introduzir a esse tema. O calendário litúrgico de 2017 promove um profético encontro entre a festa litúrgica de Santa Isabel da Hungria, OFS, franciscana secular, do século XIII, que abraçou a espiritualidade franciscana como caminho de libertação para servir e partilhar com os últimos de seu tempo, e o 30º domingo do tempo comum, que, a partir deste ano, por convocação do Papa Francisco, será o Dia Mundial dos Pobres. Oportunidade formativa à luz do Evangelho e de uma fraternidade. Irmos ao encontro daquele que são os preferidos de Deus. Então, como nós ouvimos aí nesse pequeno trecho introdutório lido pelo nosso irmão Luiz Miguel, no ano de 2016, no fim do ano de 2006, quando o Papa Francisco encerrou as celebrações do ano jubilar, o ano da misericórdia, ele lançou uma nova celebração, uma nova data instituída no calendário litúrgico da Igreja. Então, como nós sabemos, o ano litúrgico se inicia no primeiro domingo do Advento, sempre ele por volta do dia 30 de novembro, né, mais ou menos, e conclui no domingo do Cristo Rei, ou 34º domingo do tempo comum, certo, Marcelo? Certo, isso mesmo. Então ele coloca que no domingo que antecede Cristo Rei se lance um olhar sobre a pobreza, ou melhor, não sobre a expressão pobreza, mas aquele que a vive involuntariamente, o pobre. Há cerca de 15 anos atrás, 17 anos atrás, o Papa João Paulo II instituiu uma outra data semelhante a essa. Vocês se recordam? Há um domingo que tem um tema diferente. Um domingo dentro do tempo pascal. Vocês se recordam? De que domingo que é esse? Que tema é esse? Que vai mais ou menos nesse mesmo sentido do que o Papa Francisco propõe em relação à pobreza. É o segundo domingo da Páscoa? É o segundo domingo da Páscoa. É o chamado Será domingo... que eu vou acertar? Vamos ver. Será que eu vou ganhar, Wender, se eu acertar? Me fala aí. Não sei, mas eu sei que pra criar um clima de tensão podia ter uns tambores aí, né, Marcelo? Vamos lá. Peraí, então vamos esperar o Marcelo colocar os tambores. Miguel sabe que data é essa instituída pelo Papa João Paulo II há mais ou menos uma década e meia atrás? É o Domingo da Misericórdia? É isso mesmo, Luiz Miguel. É o Domingo da Misericórdia. Temos palmas? As palmas faltou aqui, mas cara. Então, lá no início dos anos 2000, né, o Papa João Paulo II instituiu que o segundo domingo da Páscoa fosse conhecido e celebrado como o Domingo da Misericórdia. Inclusive, essa é a data que eu professei, não é? O Murilo e eu professamos no dia 27 de abril de 2014, segundo domingo da Páscoa, Domingo da Misericórdia.
E agora o Papa Francisco, o ano passado, no domingo de Cristo Rei, encerrando então as celebrações do Ano da Misericórdia, pede que no ano seguinte, ou seja, este ano, 2017, no domingo que antecede Cristo Rei, que a igreja por completo não só celebre, mas viva intensamente o Dia Mundial dos Pobres. E até é tema aqui dessa introdução que nós lemos, celebremos o primeiro Dia Mundial dos Pobres, não com palavras, mas com obras, né? Talvez aí uma expressão inspirada em Santo Antônio de Pádua, né? Vejo que muitas vezes nas nossas fraternidades nós temos muita inspiração, né, intelectual. Sim. E muito pouca inspiração ao prático, né? De fato, eu sou um desses, né? Já até falei esse ano numa das reuniões da UFS. Tiver que preparar uma reunião, pensar no que se vai se falar, trecho das fontes, essas coisas, pode deixar comigo. Agora, se tiver um gesto concreto, alguma coisa, eu sou o primeiro a pular fora. E é justamente contra essa posição minha que vem essa celebração, essa ideia, essa proposta do Papa Francisco e da família franciscana do Brasil, né? Ir além da formação, sair ao encontro do pobre, né? Sair em busca de um apoio, de uma ajuda, de alguma forma, sem ser movido só por dó ou outros tantos sentimentos como esse, muitas vezes são vazios e que muitas vezes vão surgir aí agora nessa época de fim de ano, né? Onde se pensa assim, nossa, olha, Dia Mundial do Pobre, né? Já faltando mais ou menos um mês pro Natal, né? Vamos dar marmitinha para todo mundo, vamos... Não é essa a intenção. Exatamente. Né? E o que o Wendel falou dessa questão desse gesto concreto, eu já sou mais ao contrário dele, né? A hora que me chama pra falar alguma coisa assim, eu já falo assim, tem que falar desse tema mesmo. Agora, quando vai pra ação, né? Como se diz, pôr a mão na massa, né? Eu já prefiro, né? Porque eu já gosto mais desse contato mesmo. Não que o Wendel não gosta, não é isso, viu, gente? São dificuldades. Né? Exatamente. A gente tem mais essa... E é isso o espírito franciscano também, né? A gente tem essa diversidade de irmãos que fazem diversos trabalhos, que aceitam várias coisas para trabalhar dentro da fraternidade. E a oportunidade veio nesse domingo com a convocação do Papa, né? Não é assim, é um dia qualquer, né? Ele nos convoca para olhar também para aquela pessoa que não tem a mesma oportunidade que nós. Então a gente tem que estar sempre se espelhando nisso, nesses gestos concretos, nessas coisas que o Papa vem falando que já há algum tempo e a gente vem refletindo também. Eu acho que ele não escolheu esse nome à toa. A gente já discutiu isso também várias outras vezes, né? E que algumas coisas precisavam ser mudadas na igreja. E eu tô vendo que ele tá conseguindo mudar muita coisa. Justamente pelo que ele tá conseguindo mudar. Pela sua simplicidade, pelo seu modo de agir. Então isso tá me chamando muita atenção. Dessa forma que o Papa Francisco vem trabalhando a evangelização no mundo, entendeu? É uma forma assim que ele tá tendo e fazendo que tá me cativando muito. Então essa celebração, o primeiro Dia Mundial dos Pobres, com isso o Papa Francisco quer levar à igreja aquilo que estava lá nas suas origens, não é? O apelo, não é? A preferencial aos pobres, não é? O documento de Aparecida há 10 anos atrás reforçava isso, mas como nós temos muitas vezes memória curta para aquilo que nós não queremos fazer ou que temos dificuldades, nós vamos nos esquecendo. Mas nós vivemos em uma igreja e professamos ou pretendemos professar uma regra dentro de uma ordem que também privilegia ou deve privilegiar, não é? Os pobres, os marginalizados, aqueles que estão fora desse status quo que a nossa sociedade de consumo impõe. Marcelo, seu comentário. Você falou da questão do pessoal que agora no final do ano, né?
pessoas costumam se lembrar dos mais pobres, dos mais necessitados, como você mesmo citou, né? E a gente muitas vezes se esquece o resto do ano, né? Será que essas pessoas, esses irmãos mais necessitados, será que eles não sentem as mesmas necessidades, não têm as mesmas necessidades, né, que no final do ano, né? Será que no resto do ano eles também não têm a necessidade de comer, de vestir, né? Uma atenção, né? Um olhar. Então é isso que a gente também tem que estar refletindo nesse tema, né? O Papa Francisco chama muita atenção para isso, né? Que o momento presente a gente tem que olhar para aqueles que têm menos condições do que nós. Porque muitas vezes nós achamos que, mas eu já sou pobre, né? Como que eu vou ajudar o outro? Há sempre maneiras, há sempre formas de ajudar o outro, né? Ajudando com um pouquinho que você tem. Às vezes esse pouquinho já faz uma grande diferença. Muitas vezes a gente tem dificuldade de agir. E aí eu vou pedir licença aqui aos colegas e irmãos para ler aqui alguns dados, algumas possibilidades dessa celebração aqui proposta pela Jufra do Brasil a todos nós. Diz o seguinte: recentes estudos dão conta de que no Brasil a pobreza continua enorme e tende a crescer. A classe A da população, 3,8% dos brasileiros com renda familiar mensal superior a R$ 17.286, ou seja, 3,8% dos brasileiros detém 38% da renda total do país. Enquanto isso, as classes D e E, que são 54,3% da população mais pobre e tem renda mensal familiar abaixo de R$ 2.302, detém apenas 16,3% da renda total e global do país. A concentração da renda é fator de perenização da pobreza no Brasil. Vejamos o que diz o Papa Francisco sobre a pobreza contemporânea. Ela é difusa e onipresente, aparecendo nos rostos marcados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, as torturas, a prisão, as guerras, a privação da liberdade e da dignidade, a ignorância e o analfabetismo, a falta de saúde e de assistência sanitária, a falta de trabalho, o tráfico de pessoas, as escravidões, as migrações forçadas. São homens, mulheres e crianças explorados por interesses vis, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. O elenco constrangedor dos pobres é impiedoso e nunca completo. Fruto de injustiça social, da corrupção, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. E aí fica a pergunta: como franciscanos e franciscanas temos feito? Como temos agido? São aí colocações do Papa Francisco e números aí da situação do nosso país, onde muitos devem muito a muito poucos e poucos detêm muito. Verdade. Falar o que depois desse texto, né? Exatamente. E tem uma música, né, que nós até tiramos até desse texto, que é uma música que a gente chegou a ler, não parece que a gente conhece essa música, né, mas a gente não se lembrava bem, né. O nosso cantor de bolero aqui clareou as nossas ideias, né, o nosso pensamento nos fez voltar a lembrar. Tivemos quase um pocket show aqui dele cantando antes de começar essa gravação, né? Isso, exatamente. Mas é uma música parece, gente, muito bonita. Parece. Uma música muito bonita que vale a pena ser ouvida com muito carinho. E quem sabe aí após o programa entrar no YouTube, procurar a música, ouvir outras vezes. É uma música para ser utilizada nas reuniões da UFS, em momentos de espiritualidade. É uma música com uma letra muito bonita e que tem que ir além dessa boniteza, não é? Dessa letra bonita, desse ritmo tocante. Como a gente estava conversando aqui antes mesmo, dá um tema até de reunião isso, né, Wendel? Que a gente estava comentando aqui, pela beleza da música e o sentido que ela nos traz também. E o nome da música qual é, Marcelo? Seu nome é Jesus Cristo, com o Padre Guimarães Neto. Então, vamos ouvir a música, né? Não saia daí, o Chama Franciscana está na metade, ainda falta
muita coisa. Não saia daí, daqui a pouco... A gente volta! Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é à toa, melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto ele vive como pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser da guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e
desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. Nós esperamos, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês tenham refletido bem sobre essa música, né? Seu nome é Jesus Cristo, né? Fala bem profundo, né? Essa relação com o pobre, né? Em relação a Jesus Cristo. Não é, Wendel? Isso. Francisco fez a opção não só pelo pobre, mas pela pobreza, né? E aceitou, abraçou, né, Adão a pobreza, né? Como ele mesmo dizia. Outra pessoa contemporânea a São Francisco e que nós vamos fazer memória agora e que também abraçou a pobreza no seu estado mais íntimo é Santa Isabel da Hungria, patrona ou padroeira da UFS, cuja memória nós celebramos no dia 17 de novembro. Isso mesmo, Santa Isabel foi uma mulher muito corajosa e protagonista das vocações em todos os estados de vida. Foi a primeira mulher franciscana canonizada pela Igreja Católica. Desde criança, manifestou seu grande amor a Deus. Sua vida foi exemplo de grande caridade para com todos os pobres, atenta aos desejos de Deus e a uma vida coerente com o Evangelho. Quando jovem, casou-se, conheceu os franciscanos que chegaram à sua cidade. Deles se aproximou e adotou a forma da vida franciscana. Após a sua viuvez, viveu como franciscana secular, como mulher consagrada franciscana secular, e formou uma comunidade no hospital que fundou, passando a ser reconhecida como membro da Terceira Ordem Regular, vivendo a forma de vida religiosa. Isto porque, naquela época, a Igreja não reconhecia outra vocação religiosa para a mulher que não fosse com recolhimento e uso do hábito. É considerada oficialmente a patrona da Ordem Franciscana Secular. Foi uma figura excepcional de entrega a Deus, no seguimento de Cristo e na sublimação de todo o seu ser em Deus amor. Santa Isabel da Hungria, que é rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. O Marcelo entrou no tom, a gente já... Automático, né? Rogai por nós. Rogai por nós. E ela também é um grande exemplo de atenção, de amor pelos pobres, né? Em sua época ela fez esse não só um trabalho espiritual, mas concreto também de ação em favor do pobre, né? Dos pobres que viviam em seu reino, né? Isso. Então, Isabel da Hungria, né, como diz esse texto tirado do devocionário franciscano, viveu os 3 estados assim, né, de vida. Ela foi casada, depois de viúva, foi considerada como membro da Terceira Ordem Regular, Terceira Ordem Regular, tal, que seria mais próximo do que é a UFS hoje, e depois a vida religiosa consagrada propriamente dita. E como consagrada, como religiosa, ela vai encarar a realidade do pobre no seu tempo, no sentido da saúde, não é? Ela cria, não é? Funda aí um hospital que pudesse cuidar dos pobres, não é? Daquela região assim, sei lá, complicado de se falar. A questão de saúde na Idade Média, né? Onde
muitos morreram, independente do estado social, né? Por conta da peste e outras questões básicas mesmo, até a partir de problemas de higiene, matava ricos e pobres. Mas os pobres nós sabemos que sempre se ferram, né? Eles sofrem Ficam com bem a pior mais. parte, né? Sempre ficam com a pior parte. Então, Isabel, princesa, né, da Turíngia, uma região da Hungria, lança o seu olhar, né, sobre esses desfavorecidos, os desmazelados do seu tempo, da sua época, e nos convida, nós hoje, 800 anos depois, 8 séculos depois, a lançarmos também esse olhar. Oportunamente, a sua festa litúrgica é próxima aí a essa celebração proposta pelo Papa Francisco, e por isso, provavelmente nos próximos anos, sempre haverá esse binômio, não é, celebrativo, Santa Isabel e o Dia dos Pobres. Então não há como desassociar um de outro pela proximidade não apenas de festas litúrgicas e celebrações litúrgicas, mas também de testemunho de vida e de abraço, carinho aos pobres e desvalidos. Muito bem. Isabel, ela tinha uma característica muito interessante, né, que ela aprendeu do próprio São Francisco, né, de enxergar o Cristo no irmão, no pobre principalmente, né, o Cristo pobre, o Cristo sofredor, né, e ela tem muito também a nos ensinar, ela que é padroeira da Ordem Franciscana Secular, a todos nós franciscanos seculares. Isso mesmo, Marcelo, Wendel. Vendo a história de Santa Isabel da Hungria, ela buscou muito nesses exemplos, né, de Francisco para viver a sua vida. Ela numa região e também numa época onde a saúde era totalmente precária e tal, e ter essa visão de cuidar do pobre naquela época já, né, como foi na época de Francisco também. Muitas pessoas, vamos dizer assim, nos dias de hoje olhavam torto, né, vamos dizer assim, né. Então, mas a visão dela era diferente, era de acolher, era de amar aqueles que mais necessitavam. Nos tempos de hoje a gente tem um exemplo também muito forte, que é a Madre Teresa, que também fez essa escolha também. Então, assim, mais próxima de nós, vamos dizer assim, né. Mais recente mais também. Recente também, né. Tem mais essa visão mesmo, assim, dessa generosidade, vamos dizer assim, de como se doar a um projeto, a alguma pessoa que está necessitando mesmo, né, desse que a gente falou no começo, do gesto concreto, né, que o Papa está propondo, né, da gente olhar com mais carinho, com mais caridade pro pobre. Foi isso que Santa Isabel fez, teve esse olhar de caridade, esse olhar de amor para cuidar, né, dos pobres da época dela. Muito bem. Vamos de música? Vamos de música agora com o nosso amigo, né, irmão também da nossa Ordem Franciscana Secular. Sim. Quem é ele? Nosso irmão Antônio, da Fraternidade UFS de Santo André, aqui em São Paulo. Muito bem, vamos ouvir com ele Santa Isabel da Hungria. O programa já está chegando na sua reta final. Daqui a pouco nós temos as últimas considerações dessa edição de volta, não é? Do Chama Franciscana. Pois é. Não saia daí, o programa Chama Franciscana daqui a pouco retorna. Daqui a pouco A gente volta. Ó Santa Isabel que nos exorta a viver o Evangelho é o que importa. Do jeito de Francisco e Clara na doçura, amando o Senhor nas criaturas. Ó Santa Isabel da Hungria, rogai a Deus por nós no dia a dia. Aos pobres e
enfermos auxiliadora, aos terceiros franciscano és protetora, dos que seguem Francisco e Clara na cantura, com coração de pobre sem amarguras. Ó Santa Isabel da Hungria, rogai a Deus por nós no dia a dia. Mãe, esposa, mulher educadora, de religiosa exemplo e formadora, na ordem seráfica uma formosura, aos olhos incrédulos parece loucura. Ó Santa Isabel da Hungria, rogai a Deus por nós no dia a dia. Ó Santa Isabel da Hungria, rogai a Deus por nós no dia a dia. Estamos de volta novamente com o nosso programa Chama Franciscana. E o Chama Franciscana de hoje já está chegando no final. Ó, Como eu estava com saudade desse A, viu? Fazia 2 anos eu falei, eu vou dar a deixa, vamos ver se eles vão lembrar. Eles lembram que tem E que fazer. como? Mas aí dá aquele sentido, né? Será que vai voltar? Será que não vai? Tá na hora de ir embora, mas não sem as nossas considerações finais no fim de mais essa edição do Chama Franciscana. Quem abre o fim? Ai, aqui tá uma trocação de, vamos dizer assim, né? De honras. De honras. Então vamos lá, né? Eu tô muito feliz, assim, né? Quero agradecer aos irmãos também que toparam essa ideia da gente estar voltando. E tô muito feliz pra gente dar seguimento a esse projeto, que a gente já conversou aqui um pouquinho antes, né, dessa nossa transmissão. A gente está com várias ideias, coisas que a gente quer tratar aqui com vocês, falar para vocês também o que vai acontecer, mas vamos deixar um gostinho de quero mais aí, para vocês ficarem no suspense do que vai vir. Mas pode ter certeza que o nosso projeto vai continuar, né, Marcelo? Exatamente, ainda vamos ter muitos programas na Rádio Franciscanos, né, que agora é um canal próprio da nossa ordem, né, franciscana circular, sim, que nós sim. exponhamos na web, né? Reforça o endereço, Marcelo. www.radiofranciscanos.com.br. Mais Vai uma ter vez. mais novidades aí, né? www.radiofranciscanos.com.br. E a gente também vai providenciar aí talvez um WhatsApp, alguma coisa assim, pra gente também interagir com vocês, né? Essa nossa ideia também de vocês mandarem sugestões pra gente de temas, né? O que a gente pode estar fazendo também na nossa programação aqui, tanto da rádio, né, Marcelo? Isso, quanto do exatamente. nosso programa também. Exatamente. Luiz Miguel. E você que gosta do programa Chama Franciscana e quer ouvi-lo a qualquer tempo, é possível, Marcelo? É possível também Por pelo onde? nosso canal do YouTube. Como que procura lá? O que pra achar o Chama Franciscana? É só você digitar lá Chama Franciscana e você vai lá tá encontrando lá programa Chama Franciscana, procurando lá no YouTube vai achar os nossos programas gravados, né? E principalmente esse programa que nós estamos voltando, retornando, né? Ativo aí. Isso. Depois de longos
2 anos. 2 anos, olha 2 só, já fazem anos 2 anos. Sem o Chama Franciscana nesse nosso formato, Marcelo, Luiz Miguel e eu, Wendel. Verdade. Então, como eu estava falando com os meninos aqui durante essa última música, né? É muito bom retomar tal esse projeto, o Chama Franciscana, depois de 2 anos. Eu acho que nós ficamos juntos lá na Rádio Vida Nova por 2 anos e meio, mais ou menos, né, Marcelo? Mais ou menos Depois, isso. no último meio ano, pouco mais de meio ano, o Luiz Miguel se engajou, né, com mais firmeza e tal. E eu sempre falei que o Chama Franciscana era mais ou menos como o meu grupo de estudos franciscano, né? Então, lá entre 2011 e 2014, eu fiz o estudo da Regra e Vida da UFS. E depois, quando terminou, eu não tinha, né, tal, ia na UFS, mas não era a mesma coisa, tal. Então o Chama Franciscana veio ocupar um pouco essa lacuna, né, desse momento formativo. Porque para preparar o Chama, a gente estuda antes, a gente se prepara. Talvez esse primeiro da retomada ainda não foi redondinho, não é? A bola ainda estava assim, precisando ser enchida um pouco, né? Tava igual a bola do Kiko. Quadrada. Mas nas próximas edições, colocando a criatividade aí para funcionar, como há 2 anos atrás, com certeza nós vamos apresentar aí um formato redondinho, com algumas alterações, né, um pouco mais curto do que o normal. Muita gente falava que o programa era grande demais, né? Mas com sempre a mesma alegria, com a mesma motivação, com muita música em português, em outros idiomas. E assim se voltar com aquilo lá mesmo, né? Das músicas internacionais. Com as charadinhas, com as brincadeiras, não é? Dando atenção ao nosso Francisco de Assis e ao Francisco de Roma, né? Ou Francisco de Buenos Aires. É verdade, né? Mas mantendo aí essa essência, que é manter a princípio a nossa chama franciscana. Quem sabe acesa. As reflexões do cantor de bolero também não volte, né? Ao fim das curiosidades do cantor de bolero. É verdade, olha um spoiler aí, ó. Então, chegando aí ao fim dessa nossa edição do Chama Franciscana, nós vamos concluir com a oração a Santa Isabel da Hungria, não é? Pedindo a intercessão dela junto a Deus, por toda a família franciscana, e em especial a Ordem Franciscana Secular, a UFS, a nossa fraternidade local aqui em Franca, São Paulo, Fraternidade UFS Fonte Colombo, e a Juventude Franciscana Jufre Frei Leão, não é? Podemos rezar juntos, então? Podemos, vamos lá. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo dos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir aos pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, sem mais nada para falar, né? Hoje que nós trazemos esse tema falando dos pobres, a exemplo do nosso Papa Francisco. Próximo programa, aguardem aí que teremos mais novidades. Isso. Por hora, um beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e paz e bem. Tchau!